Olá, hoje estamos aí com mais um artigo para a gente discutir. E o artigo é muito bom, já estou sabendo aqui, né? A gente vai estar falando aí sobre nódulos da tireoide, tumores benignos, tumores malignos. E hoje a gente está com a doutora Marise Vasconcelos. Tudo bem, doutora Marise? Um pouquinho nervosa? Oi. Ah, um pouquinho, sim. É a primeira vez que Ah, faço. tranquilo, tranquilo. Marise, me fala um pouquinho da tua vida, me conte aí a sua especialidade, antes de ter entrado aí na termografia, você que já é aluna nossa agora da termologia, termografia na USP, né? Me conta qual que é a Isso. sua base assim, de formação. Então, eu sou do Rio, me formei na Faculdade de Medicina de Valência e depois eu fiz residência e pós-graduação em radiologia. Eu sou radiologista, Ah, estou legal. aqui em São José dos Campos há 17 anos. Atualmente trabalho na Santa Casa, São José dos Campos. Eu sou responsável técnica pela radiologia geral de lá. Olha só. E eu me interessei, como eu gosto muito de imagem, né? Eu sou apaixonada por imagem. E a termografia me apaixonei também. Legal. Mas você dentro da radiologia, qual que é a tua atuação maior hoje na radiologia? É radiografia? Atualmente é a É. radiologia geral, Aham. ultrassom e tomografia, basicamente. Alguma coisa de Tomografia também. Um mama. pouquinho de tudo, então. É só não estou fazendo a ressonância atualmente. Certo. Certo. E como está sendo a termografia? Muita cor, muito colorido para os olhos de um radiologista que está acostumado com tanta escala de cinza? Pois é, esse foi uma grande. Está sendo um pouco difícil para mim, justamente por isso, né? Que a gente trabalha com gradientes de cinzas, de branco ao preto, e às vezes eu me perco um pouco, mas como eu estou engateando ainda, eu acredito que futuramente eu vou Então, conseguir enxergar por isso que eu melhor. já separei para você esse artigo aqui, né? Porque ele traz imagens em tons de cinza e traz um pouquinho mais essa questão de características com correlações anatômicas, que são nódulos. Eu acho que era uma coisa que é para você se identificar um pouquinho mais, né? E aí, então vamos para o artigo, termografia e nódulos malignos da tireoide. É isso aí? Isso, exatamente. É. É, Me diga um eu pouco estudo. desse artigo, da onde que é esse artigo? Então, esse artigo foi um professor lá da França, né? E ele foi mais ou menos entre 73 e 75 que eles fizeram apanhado de pacientes. E eles fizeram uma correlação entre a termografia, a cintilografia e a ultrassonografia como pré-operatório dos nódulos tireoides pré-cancerígenos. Né? Legal. Esse é um trabalho francês, né, do Francês, pessoal da medicina nuclear, lá de Tours, na França. Sim, Tá. sim, sim. Tá? Bom, é, o resumo que eles dão é o seguinte, que a termografia cervical ela é muito útil, pois ela é associada com a ultrassonografia e com a cintilografia, ela tem mais acurácia no pré-operatório de câncer. Tá? Uhum. No trabalho dele, em 364 pacientes, 59 foram diagnosticados com câncer e foram operados, tá? E confirmados que eram câncer mesmo. Então, o que acontece na termografia é que a distribuição térmica dela, ela é mais importante do que realmente a variação de temperatura, tá? A O que distribuição, né? é a distribuição? O que Certo. atrapalha são os cistos associados com câncer, né, os blocos musculares e os microcânceres, porque eles aí dão para confundir um pouco as imagens, tá bom? Tá. Antes da gente prosseguir aqui, Marise, só antes de Isso, prosseguir, 59 casos de tumor em 300 pacientes é bastante coisa, né, é Marise? bastante, é bastante Já é coisa. uma experiência aí considerável aí para Sim, e todos os casos aí, pelo que eu estou vendo, foram documentados com termografia e medicina nuclear, radioisótopo né? e a estudo A sociomográfico, tá? cintilografia. Isso mesmo. Né? Na verdade, né, que depois fala, eram 600 pacientes
que vieram com nódulos para poder serem avaliados, e desses 600, 364 que ficaram suspeitos de que tinham nódulos, bostos, etc., né? E nesses 364, estou adiantando um pouco, 173, se não me engano, deram normais na Terra. Tá? Bom, enfim, eles fizeram essa análise entre os malignos e os que consideraram benignos durante 18 meses, entre 73 e 75, e nesse período, alguns casos de que eram considerados benignos até evoluíram para câncer, ou eram câncer, e não tinham sido diagnosticados no início. Tá bom? Bom, a termo, ela é uma ferramenta muito fácil de ser feita, né? Você fotografa o paciente, fica tanto... Eu estou meio que misturando o artigo, porque eu achei que ia ficar muito longo se eu fosse seguindo, tá? O Marcos, você me dá um toque se você achar que tá ruim, tá bom? Então, o que ele fala da termografia? Então, porque a Terra fornece uma boa imagem de distribuição de temperatura, das superfícies que cobrem, né, as tireoides, superfícies adjacentes, ela é fácil, ela é rápida, ela pode ser, ela é boa para a gente associar com outros métodos não invasivos, investigação de doenças biológicas, alterações fisiológicas e outras estruturas da tireoide também, tá? No caso da cintilografia, tem muito o que eles chamam de nódulo quente e o nódulo frio, né? Mas não tem nada a ver com a imagem térmica isso, né? Não, pelo contrário. Vamos dizer que a imagem térmica vai ser quente ou vai ser fria, não é isso? Não, assim, os nódulos considerados frios na cintilografia, que eles usam geralmente o tecnésio, o 151, os nódulos frios são suspeitos de câncer, e os quentes eles acham que podem ser benignos, tá? A termo é o contrário. Na termo, os quentes, os quentes, né, térmicos, hiperradiantes, eles são mais propensos a ser tumores malignos. E os frios ou mornos, né, podem ser benignos. Claro, mas interessante o pessoal que não sabe, né? Você como radiologista pode explicar melhor, mas assim, o tumor frio na cintilografia significa que ele não capta o marcado, né? O iodo radioativo. Exatamente, não capta o radioisótopo. O nódulo não funcionante, né? É não funcionante. Mas ele pode estar hipervascularizado e ser quente na termografia, não é isso? Exatamente. E o nódulo que é hipercaptante na cintilografia é um nódulo ativo, mas ele pode ser frio, né, hiperradiante, lá na termografia. Então, não tem essa correspondência, né? Tem algumas coisas que atrapalham nesse caso, né, que os cistos também podem confundir na perna, os ossos muito grandes, então a gente tem que tomar muito cuidado nessa avaliação, né? Por isso, nesse caso, a gente usa o ultrassom, que é excelente método para você avaliar o nódulo. Sim, e tem a vantagem de não ser radioativo como é a cintilografia. Exatamente. E como você avalia se é cisto, se é sólido, se é cisto misto, ou é tecido necrótico interior, entendeu? Então, dá para você ter uma... Mas no artigo eles não falam no dobro, porque não sei se na época eles usavam, nem a radiografia, né? Mas hoje em dia a radiografia está muito mais adiantada e a gente pode ter mais certeza de que aquilo é não câncer, mas um nódulo sólido suspeito de um nódulo sólido benigno, né? Bom, então aqui eu estava falando dos pacientes que vinham, então eles primeiro eles faziam o exame clínico, né, do paciente, depois eles faziam a cintilografia com tecnésio, né, e depois eles viam se nódulos frios ou quentes e encaminhavam e diziam que os frios teoricamente eram cânceres e os quentes inflamatórios ou tumores benignos. Depois algumas vezes eles ficavam na dúvida, que aparecia no meio do câncer nas áreas quentes, aí usavam o iodo 135 para ver se mudava o padrão, né? Bom,
Eles também, claro, índice de tiroxina, todos os índices normais para tireoide, né? Bom, depois que veio, né, é nódulo frio, pronto, acabou. Nódulo quente, pronto, acabou. Aí faz ultrassom. Aí no ultrassom ia ver se era cisto, se era nódulo, se era sólido, se era misto, o que fosse. Se fossem cistos muito grandes, eles até não iam muito para a perna, porque até acabava confundindo muito, se fosse muito cisto. Porque o cisto, o nódulo hipocaptante lá na cíntulo, o nódulo frio, ele pode ser frio por fato de ser uma necrose ou um cisto, né? Sim. Isso que vai para o ultrassom aqui, né? Uma das justificativas foi para o ultrassom. Verdade. E aí, só que acho que um pouquinho na época eles não tinham ultrassom com a qualidade que tem hoje, né? Com Doppler e tudo mais. Exatamente. Na tua prática, você ainda recebe exames de nódulo de tireoide que vem de cintilografia para comparação? Ainda se pede assim, na verdade, hoje em dia o que eles fazem? O exame clínico e a ultrassonografia está sendo feita primeiro, tá? E depois, alguns médicos ficam na dúvida se aquele nódulo frio, nódulo quente, aí que estão pedindo a cintilografia. Mas assim, não tem tanto, tá? Tem mais ultrassom com Doppler, elastografia, e aí a pessoa já parte para a biópsia mesmo, no caso. E o que a gente está tentando fazer lá no trabalho é fazer umas termografias antes das cíntilos, da cintilografia, porque geralmente já vem com ultrassom, já facilita a nossa vida, né? Porque tem muitos anos e alguns não vão fazer cintilografia. Então, nesse caso, é mais um procedimento, né? E para você, o resultado da cíntilo para você, ele ajuda muito na avaliação do ultrassom ou não faz muita diferença? A gente já entra já suspeitando que vai achar se for um nódulo frio, você vai achar um tumor maligno, né? Então você já vai com os outros olhos, né? Mas na verdade, assim, ajudar mesmo, eu acho que não muito. Assim. Ele não te ajuda a definir a tua dúvida diagnóstica, porque alguns tumores de tireoide são muito difíceis, né? Esses tumores foliculares, por exemplo, né? Caracterizar eles como maligno realmente, às vezes, gera muita dúvida, né? Sim, claro. E como a cintilografia ela é ainda específica, né? Qual tumor também, né? Então, a maioria das vezes, hoje em dia, a gente já tem nódulo, tem suspeita no ultrassom, ou tem uma cintilografia como se fosse um nódulo frio, a gente já faz a biópsia mesmo, que faz o parto. Já biopsia, e aí joga a bomba pro patologista, né? Ele que decida lá. Muitas das vezes até é muito difícil, né? Ele faz inúmeros químico, ainda mesmo assim ainda fica com dúvida, aí nesse caso faz a cirurgia. Certo. Então vamos lá. Materimetria já falei, deixa eu ver. Então foi examinado já assim. Então, para nós avaliarmos pela termografia, naquela época, que eu sei que agora não é assim que se faz, eles deixam, né, o queixo e as mãos descobertas durante 10 a 12 minutos a 18 graus naquela época. A gente já sabe que vai a 23 graus, né, uns 15 minutos. Hoje a gente vai a 23 graus, mas tudo bem. 10, 12 minutos, uma sala de 18 graus tá bem interessante aqui, né? Porque também o paciente, ele não tirava toda a roupa, sabe? Então ele só expunha a região cervical. Então ele aguenta bem, ele tolera bem os 18 graus. Quer dizer, teoricamente, né? 18 é meio fácil, mas se for falar por esse teste. Mas 10 a 12 minutos, né? Aí elas faziam essas fotos com uma máquina deles, né, que é essa Aga Thermovision 680, e eles usavam também de passar um álcool, né, e depois ficavam fotografando para ver o reaquecimento do pescoço da pessoa, tá? Esse do álcool, na época, era um spray mesmo, não passava um pano com álcool. Não, o spray é que não pode tocar, e evaporava ali. Só que não é recomendado que faça isso hoje, sabe? Porque você gera um artefato e não consegue ter um controle muito legal, não.
E nem precisa, né, com uma sala de 18 graus ali como ele estava. Mas assim, é isso porque os sensores da época não tinham uma resolução um pouquinho mais complexa, mais baixa, e eles não usavam as cores eles não tinham muita opção de ajuste de cor, né, de contraste. Eles usavam uma escala de temperatura entre 1 e 10 graus. Né? Eu te falei, ó, fixa, tá vendo? Fixa. Era muito fixa. E as medidas, é uma precisão de 0,5. Um tom por e outra, cada tom de cinza era equivalente a meio grau. Sim, então, ela tinha uma questão de software muito limitada, sabe? Então tinha que se virar uns 30 aí para interpretar. Mas é esse conhecimento. Bom, e eles normalmente... isso daqui é uma coisa que eu tive um pouco de dúvida, porque eles circundavam com um lápis dermográfico onde era o nódulo do paciente. Isso fazia uma correspondência, porque eles palpavam o nódulo. Sim, então, mas fazia uma imagem, palpava o nódulo suspeito e marcava em cima da termografia ali onde que estava o nódulo que eles tinham palpado para ver se tinha uma correspondência na imagem térmica. Sim. Porque a imagem térmica é uma imagem da superfície da pele, né? Uma imagem superficial, então dá para fazer uma coisa melhor do nódulo. Uma coisa muito legal, inclusive, para fazer com mama, né? Sim. Então eles marcavam e depois eles marcavam com um fiozinho onde era o centro do nódulo, também na terra, né? No anel, né? Para poder saber direitinho onde estava, fotografavam para depois juntar as imagens. Perfeito, eu entendi aqui. Mas você vê a importância, né, de saber palpar uma tireoide, não simplesmente fazer imagem por imagem, ou mesmo tendo um caso suspeito, eles vão lá, palpam, examinam, né, isso é muito importante para quem trabalha com termografia, né, saber fazer a palpação do que está vendo, saber examinar, seja uma estrutura musculoesquelética, uma mama e também uma tireoide, saber palpar o nódulo, para poder acompanhar isso, e poder relacionar com a imagem. Então, veja, desde aquela época já tem esse conceito de termografia propedêutica, né? Sim. Isso é uma coisa que está me encantando muito, né? Porque nós, a imagem, a gente se afasta um pouco do paciente, de uma certa maneira, né? Tudo bem, examina, não tem isso, né? E tem que voltar a mexer com isso. O ultrassom traz um pouco disso, né? Sim. Mas a termografia reforça mais ainda a necessidade de uma avaliação clínica, e não tem nada de feio em relação a isso. E nem desmerita o exame que está fazendo. Pelo contrário, o nosso objetivo é ajudar o paciente, né? Uma vez até me questionaram assim, mas se você palpar, aí não tem graça, o falso positivo vai ser menor, não sei. Não, mas espera aí, não estou preocupado eu estou preocupado com o meu paciente. A gente não é adivinho, né? Eu falo isso lá. Se eu quisesse ser adivinho... Depois não é. Obrigação minha. Se adivinha, eu montava uma barraquinha de jogar a carta, sabe? Eu sou médica, eu preciso saber dessa história, palpar para poder ajudar no diagnóstico do paciente. Isso é importante, e mesmo radiologista, não pode perder essa prática. Não, mas a minha escola, a gente examinava os pacientes, palpava os pacientes, entendeu? Eu tive uma escola assim, paciente clínica. Claro que na vida da gente a gente acaba perdendo um pouco, mas a minha escola... Vai ser um especialista lá, né, que trabalha todo dia só com esse tipo de doença. Mas a gente tem uma noção, pelo menos, para direcionar o nosso exame, né? Com certeza. E falar na mesma linguagem também, né? Porque esse tipo de análise, a gente vai ter que gerar um resultado, descrever ele, e o cirurgião que vai receber lá, o endocrinologista, ele tem que entender a linguagem nossa, a gente entender a linguagem dele, porque senão fica distorcido, né? Ele pede uma coisa e te responde outra, como se fosse uma outra. Né? Então a gente tem que estar falando da mesma linguagem. A maioria das vezes existe uma divergência do que foi pedido da suspeita diagnóstica, da suspeita de que nós achamos, a gente procura entrar em contato com o colega, olha, aquilo que você achou não é bem aquilo, mas pode ser isso, entendeu? Tem que ter uma interação entre as outras especialidades também, né? Eu acho que isso também faz para crescer todo mundo. E também ter humildade, né? De saber, tanto o colega quanto a gente, está todo mundo aprendendo, né? Então, assim, doenças novas, doenças raras, assim como ele não vai entender algumas coisas da imagem, talvez a gente também não conheça algumas coisas mais específicas da área dele, né?
Então, quando fala em tumor, então, tumor de mama, tumor de tireoide, existe uma variedade enorme de tumores possíveis e nem todo mundo segue a mesma conduta. E são pacientes que vão ficar, na tireoide, por exemplo, não existe uma urgência de operar, né? Tem pacientes que vai esse segmento por anos. Então, tem que estar muito claro para não estressar o paciente com informações que a gente passe, né, diferente do que o médico falou. Poxa, a radiologista disse que é câncer, mas o meu médico disse que não é, não sei o quê. Aí, por uma linguagem que, né? Mas vamos lá. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, tem que alinhar com o colega, né? Não pode cada um falar uma língua, senão o paciente fica perdido mesmo. Por isso que é importante fazer especialização, né? Para aprender na tomografia como é que usa dentro desse contexto, né, radiológico, não simplesmente como uma imagem, tirar uma foto de tapete frio, né? Tem que ter uma bagagem, né? Se você tem uma experiência boa como radiologista, você entende melhor o mundo, né? Existem uns colegas que não são radiologistas, eles não entendem muito bem que a gente está procurando, né? Que é escrever, guardar essa informação e como conduzir isso com o colega, né? Mas a termo não é fácil. Não é fácil. Eu acho que não dá para sair fazendo curso mesmo após excelente que nós temos. Eu vou falar uma coisa que um professor meu de radiologia falava: você só vai conseguir enxergar bem depois que você tiver 5 anos trabalhando com isso. Até lá, você está engatinhando. Ele falava pra gente. Mas é importante o pessoal saber que está ouvindo a gente aqui, ó. Você está falando como experiente dentro da radiologia, né? Então, você mesmo, que é especialista em imagem, você vê como não é a termografia como qualquer outro método de imagem que você tem que estudar, tem que aprender, tem que fazer várias vezes e adquirir uma experiência aos poucos, né? Não uma coisa muito rápida. A gente vai final de semana. Algumas coisinhas, mas não dá para você fechar um diagnóstico complexo disso. Também, né? Tem que ter muita bagagem para isso, sinceramente. Sim, estudar muito também, né? Do que tá mexendo, né? Exatamente. Então, bom, tá, vamos para o artigo lá. Então, assim, nesses 364 casos, 59 que eram cânceres, 7 deles, que eram inicialmente, eles achavam que eram muito malignos, na hora que foram avaliados pelos histologistas, eles acharam que eram potencialmente de câncer, mas na verdade eles não eram câncer. Tá? Então, assim, na distribuição do número de casos, que ficaram 52, né? Aqui os tumores mesmo, né? Dos tumores. Sim, os tumores. Confirmados. Na verdade, esses 364, todos eles tinham nódulos. Sim, tudo nódulo, claro. Mas esse aqui é o que sobrou de tumor. Ou era nódulo único, ou mais de um multilodular, todos eles tinham nódulos. Desses 364 casos que tinham nódulos, gostos ou não, 59 revelaram que era um câncer, sendo que, na realidade, 7, os histologistas acharam melhor, eles tinham potencial maligno, mas não necessariamente... aquilo que eu te falei, acontece muito até hoje isso. Tem alguns tumores que são muito difíceis de você caracterizar, né? Especialmente folicular, tumor, não é, espera, opera. E aí um professor meu falava assim da patologia, eu perguntava, professor, como é que você sabe se o folicular é tumor ou não? Tem que ter muitas horas de bunda sentada na cadeira. Isso, exatamente. Bunda sentada na cadeira. Ele é português, né? Então ele falava um pouquinho engraçado assim. Não é leitura, é ter muita experiência mesmo. E assim, o risco é você não valorizar uma coisa que e mais tarde ficar tarde para o paciente, né? Então é uma coisa, muita responsabilidade a gente avaliar. E alguns pelo menos que eu trabalho com cabeça e pescoço aqui, eles deu dúvida, apareceu, eles não estão querendo esperar muito, principalmente pacientes jovens, né? Tendência de fazer exames mais malignos e recidiva mais cedo, né? Bom, então, desses 52 foram 18 eram carcinoma papilar, 9 folicular, 9 era a mistura dos dois, né? Com carcinoma esclerótico, oculto, trabecular, carcinoma medular. 2 eram de metástases, olha, eu nunca tinha visto de hipernephromatopenia. Nossa, que raro isso, hein?
raro. E carcinoma bronco, né, também muito raro, né, mas... O anaplástico é aquele de células de Hürtel, né? Sim, sim. E É, esses aí, os anaplásticos. é muito Dois agressivo. casos Esse sim, extremamente agressivo. esse é o mais perigoso de todos, né? É o que tem evolução muito ruim em um ano, assim, né? E o papilar é o mais comum, né? É aquele que a pessoa praticamente Sim, não o vai mais morrer. é o papilar, mas e o menos maligno, entre aspas, quer dizer, né? É, Mas que tem o muito. melhor resultado cirúrgico, né? E de não recidiva, né? Mesmo assim, ultimamente, eles, mesmo tirando, eles fazem a ionoterapia, ai, que ficou uma célula, não sei se é excesso de zelo, mas pelo menos a experiência de pouco que eu vejo aqui com o colega de cabeça de pescoço, a experiência foi Certo. tá? Bom, a tabela 2 vai que eu vou passar, ela resume mais ou menos os pacientes de acordo com idade e sexo, tá? Tem outras coisas que falam que para 14 pacientes, os nódulos apareceram 3 a 6 semanas antes, dizendo que isso é importante, e teve os nódulos que foram descobertos assim lentamente, 5 tinham nódulo solitário, com gânglios de Kaspers regionais, e tinha 12 com multinodulares, tá? Que eram bossos. Então, assim, idade. Até 30 anos foram 16 casos, quer dizer, bastante, né? Eu acho. 30 a 50, 17, acima de 50, 19. O sexo masculino, 44, e feminino, 8. Esses todos é tumor, não? É tumor maligno? Esses todos não, né? Não, Acho que são já. os estados, Todos malignos, né? Os malignos, sejam só os malignos. A gente só está falando dos malignos. Olha que interessante, né? Abaixo de 30 anos, um terço dos casos. Aí, entra se você me permite, a parte, a história de que mamografia dá câncer de tireoide. Ninguém, antes de 30 anos, faz mamografia. E o masculino só se tem suspeita. Entendeu aquela história? Da exposição à mamografia? Sim, que não é esse o principal. Claro, não tem que fazer, se precisando, precisa ver, eu não concordo. Mas não é geralmente o que faz, né? A incidência. Essa época que fazia mamografia, os países eram horrorosos, né? Era radiação para tudo quanto é lado, muito apanimado, não tinha, né? Bom, mas assim, desculpa, depois você pode até tirar da aula. Era só assim, uma coisa que eu queria falar pela minha experiência, né? Entendeu? Agora você vê que interessante, né? Hoje já tem uma incidência muito maior em mulher do que em homem. Inclusive, eu estava vendo aqui na estatística do INCA, 5 para 2. 5 mulheres morrem de câncer de tireoide para 2 homens. Então, uma incidência muito. Ou quando acontece na mulher, ele é mais agressivo, né? Agora, não sei se a incidência é maior, mas na mulher, quando ele acontece, é mais agressivo. Eu tenho visto pacientes jovens, mulheres jovens e homens jovens também. Não, 3 vezes mais na mulher do que no homem. Então, essa é engraçada. É que nesse trabalho a estatística está um pouquinho. Está predominando, mas hoje é mulher 3 vezes mais do que o homem, e elas morrem mais também do que o homem, 5 para 2. Tá? A palpação tinha nódulo isolado em 34, 2 ou 3 nódulos separados em 6 e bócio multinodular em 12. 12, bastante. Bastante, né? A gente vê bastante bócio, né, ultimamente. Aliás, a gente vê muito, tem visto, a gente vê muita infiltração, muita tiroidite, muito Hashimoto, alguns Basel Grace também, alguns nódulos, a gente vê bastante, viu? Não sei se a gente está fazendo mais diagnóstico. Um desses que eu não pus aqui, mas o 12º caso do bócio, ele foi desenvolvido depois de duas operações, uma para adenoma e outra para doença de Graves. E aí depois desenvolveu um nódulo do bócio, e nesse bócio multinodular que tinha câncer dentro dele, tá? A tabela 3, ela apresenta os resultados da idade da cintilografia, tá? Então, assim, os nódulos palpáveis, quando era um nódulo solitário,
no scan deu como área hipoativa em 17, hipoativa, na verdade, fria, né? Frio, 27, áreas heterogêneas quentes, 4, e normal em 1, tá? Quando tinha 2 ou 3 nódulos, todos eram frios, 7, um quente, né? Um só que era frio, né? Quer dizer, tinham 2 nódulos, um era frio e o outro não. Né? Ah, sim, interessante. Nesse sentido, Quando era o bócio multinodular, todos os hipoativos, em todos os nódulos dentro do bócio, 3. E quando era heterogêneo, ou seja, tinha nódulo frio e nódulo quente, era um nódulo, tá? Bom, aqui, depois... Bom, em 2 casos desse benefício da pedra radioativa, mostrou 2 áreas hipoativas que elas podiam contar pelo menos 20 casos de múltiplos nódulos no final, porque eles consideraram também os nódulos isolados com o bócio como se fosse tudo uma panelinha só. Entendeu? Os nódulos sólidos com 2 ou 3 e os bócios. Aí no final das contas dariam mais, tá? Sendo que dos nódulos cancerosos, o foco de câncer nesses bócios, em 10 apareciam. Em 10 e 20, né? É importante lembrar o pessoal, né, que o tumor tireoide ele é assintomático, né? Ele é um achado de um nódulo que não dói, é como o da mama. Sim. Vai crescendo, né? Claro, se ele crescer muito rápido, ele é muito suspeito. E se for uma pessoa acima de 40 anos, também sempre é mais suspeito, né? É verdade. E mulher também, mais suspeito ainda para tumor. Não, sim. Porque às vezes eles vão fazer o tireoide, que a gente tem notado, que deu alguma alteração nos hormônios T3, T4, TSH, aí vão fazer tireoide na dúvida. Ou então assim, mas vamos fazer um screening, né? Vamos fazer um check-up. Aí pede, a gente tem achado, não, ou então, claro, palpado, né? Mas a maioria das vezes é achado mesmo, né? Tá? Eu já falei para você, Bom, nesses casos aqui, foram achados que eram mistos dentro desse... Do ultrassom, Não, antes do ultrassom, que tinham carcinomas juntos, que estavam juntos com o carcinoma, tinha um carcinoma folicular, adenoma tóxico, doença de Hashimoto, metástase de pedra, como eu já falei, né, e nódulos benignos de bócio com nódulos benignos. Então, bom, os achados ecográficos dos nódulos de câncer, né, foram ocupados da seguinte maneira: nódulos sólidos, massas em 6, só uma massa, cística, só cística em 3, e pseudocística em 6, heterogêneos, ou seja, tanto cisto ou com eco interior, em 17. Eram múltiplos nódulos, só sólidos em 6 e heterogêneos em 2. Só para complementar, Marisa, somente assim, 1 em cada 10 ou a 20 nódulos na tireoide é de fato maligno hoje. Sim, isso. Né? E apenas 1 em cada 10 é palpável. Então vai ter muito nódulo, assim, quase 50% da população aí tem nódulo de tireoide. Mas desses nódulos, apenas 1 em cada 10 é palpável. Né? E 1 em cada 10 vai ser maligno realmente, né? Ou até mais. Então, eu acho, não sei, 50%, eu acho muito, né? Não, com ultrassom, chega a quase 50% em mulheres e 45% em homens. Essa é mais ou menos a média. Só que também outra curiosidade interessante é assim, que a gente falou lá, você falou do papilífero e folicular, né? Que é o mas que a maioria dos casos, 100% das vezes, são os tumores que têm um crescimento um pouco mais lento. Eles chegam a comprometer linfonodos cervicais em 30% dos casos, e metástase é muito baixa, 3 a 4% dos pacientes. Então, a chance de cura desse tipo de tumor, que são os mais comuns, é de 80% a 90% das vezes. Então, dá um tempo, assim,
Você tem um certo tempo de diagnóstico, né? Apesar que, claro, quanto mais precoce, melhor. Mas em relação à mama, eles têm uma certa evolução um pouquinho mais lenta. E a pessoa que tem um nódulo palpável, ela tem que procurar um radiologista, procurar um médico, para que possa investigar melhor esse tipo de nódulo, principalmente se estiver crescendo de uma forma que a pessoa está crescendo rápido, né? Porque é difícil, né? Mas sentir um nódulo os colegas têm que palpar mais atividade também, em busca de nódulo, porque tem essa possibilidade de ser um nódulo maligno aí. Um cada vez. A gente tem os critérios de ultrassom, né, que a gente lida para dizer se é benigno, se é maligno, mas normalmente assim, você examina, tem o CIS, tem o F, tem um Dopplerzinho, que a gente chama de Doppler, tem um RAS, mas está nos critérios ainda de benignidade. A gente pede para repetir, né, faz o follow-up. E aí, se houve uma mudança, se você perdeu um parâmetro, aí a gente já suspeita de biópsia e colega. Claro, fica o critério, o paciente aqui, o colega, se ele achar que tem que biópsia, acha, né? Mas às vezes a gente pode dar um palpite e não ser de cara fazer a biópsia. Né? Esperar claro. Como você falou, né? Que é mais lento, né? Bom, a gente vai discutir isso mais para o final do artigo, a gente pode discutir da biópsia também. Mas vamos lá, você vai mostrar agora a imagem normal, né? O que seria o pescoço normal? Então, isso aqui é a termografia normal, tá? Assim, é uma diferença. No que você faz, você pega o queixo, né? Eleva o queixo, e você tira uma foto da região inferior da mandíbula, da mentoniana, e vai até mais ou menos a fúrcula external aqui, e você bate esse peso. O primeiro é um pescoço normal e o outro é um pescoço curto. Né? Isso é o mais difícil, Durante o estudo até eles comentam que às vezes o mesmo pescoço, dependendo se você não fez uma posição certa, ou não está numa temperatura adequada, ou algum outro parâmetro, você pode ter resultados diferentes da verdade. Por isso que é extremamente importante fazer bom funcionamento, sala certinha, a temperatura adequada, para poder não ter falsos positivos ou falsos negativos. Vamos só explicar um pouquinho a imagem. Para quem nunca viu essa imagem, o que é o branco, o que é o preto, o que está o contorno aí? Para mim, o branco, o preto seriam as áreas mais frias aqui, né? Seriam as hiporradiantes, e no branco seriam as hiporradiantes, né? A área mais quente, né? A área mais quente. Então, assim, o QI são a parte óssea, né? A mandíbula, a clavícula, um pouquinho aqui da região central, e assim onde tem os vasos, onde tem os músculos, onde tem a região supraclavicular, costuma ser mais quente. Quanto mais baixo tiver, né, mais baixo forem as imagens, mais quente fica em relação à parte superior. Né? Você vai ver que a região supraclavicular é a região mais hiperradiante da imagem. E a partir dela segue alguns vasos, são a jugular externa, que elas vão cruzar sobre o esternocleidomastoide dos dois lados. E a gente pode encontrar lá submandibular alguns gânglios, né, alguns vasos submandibular, mas de forma mais ou menos bem distribuída. No caso a termografia, ela pode ser normal com os nódulos. A gente pode ter uma termo normal, né, e pode ter uma variação de aspectos, várias variações de aspectos, né, mais quente, com nódulos, com vasos retos, vasos pequenos, vasos anônimos. Então, tem uma variedade de imagens que a gente pode achar no corpo, né? Bom, só explicando para o pessoal também, essa linha ali é um desenho, né? Ela não é da termografia. É um desenho em volta. Só para o pessoal ter a noção de onde que está o queixo, onde que é o limite. Isso, é uma linha, exatamente. Sobre a imagem térmica ali. Então, aquele MSX, né, aquele multiespectral, que aí define muito bem isso em cima da foto, então acaba facilitando um monte, né? Não, hoje em dia a gente vê, isso aqui é Cisquinha 62, a gente tem que feito, né? Aqui você tem tudo, né? Se entender essa fica fácil. Eu me lembro que, olha só, já pega um pouquinho.
Porque quando comecei na radiologia, ainda se fazia xeromamografia, né? Aí depois veio a mamografia, que era aquela nuvem branca, mas a gente tirava assim, leite de cabra daquilo, né? Porque a gente tinha uma coisa ruim, foi uma coisa melhor, e assim, a gente foi acompanhando até hoje no mundo digital, né? Mesma coisa, ultrassom, era linear, 3,5, aquele que você chega, ia passava a imagem, depois passava outra imagem, depois passava outra imagem. Era assim, e hoje em dia está tão avançada, né? A área de radiologia, de imagem, uma área que cresce assim. Você tem um aparelho hoje, amanhã já está quase que obsoleto, porque já tem coisa melhor, né? E eu estou vendo isso na técnica. Sim. Desde que eu comecei o curso até hoje, você já a Vision lá, Sim. Termovision, nossa, já tem muita coisa. Com o Vision Fire, né? Vision Que Fire, você tem a imagem tridimensional, aí muda totalmente, né? Fica muito mais claro tudo isso aqui, né? Mas vamos lá, vamos para a base aí, vamos para a raiz. Artigo raiz. Não, mas é bom, eu falo isso para as pessoas. A gente tem que trabalhar, conhecer a raiz, para você entender o mais difícil. Se você não sabe a raiz, você já passa. Se é facilitar, já aconteceu comigo de estar com algum exame antigo, que os colegas mais novinhos, às vezes não conhecem algumas coisas que eu falo lá, né? E aí eles vêm para mim, né? Por exemplo, mielografia, uma coisa tipo um lipiodol, que é uma coisa que se fazia antigamente, e que fica resto de contraste no espaço da crinoide, fica na coluna também. E eles vêm, nossa, doutora, o que é isso? Isso aqui tem toda a vida, porque é antigo. Hoje em dia não deixa mais, não se usa esse tipo de contraste. Mas antigamente usava, né? Então... Não, e é importante conhecer, né? Porque se a pessoa não conhece, ela não valoriza hoje o método, né? Os métodos novos e tal. As pessoas não têm nem noção. E lá nos métodos antigos, eles têm toda uma base, uma explicação, uma história por trás, né? Então, se você não conhecer a história, você não vai valorizar e você deixa de aprender muita coisa, né? Como é que chegou nessa qualidade de imagem hoje? Como é que é lá o começo, né? Porque o começo é as pessoas tentando extrair o máximo da informação com o mínimo, né? Como é que nasceu o raio-x? Ele foi na casa, né? Ele estava lá com a mãozinha, com um fosfatozinho lá, aí iluminou, aí pôs na mão da mulher, a mulher teve câncer de mama, de tanto que fez raio-x na mão dela, né? Mas assim, todo mundo achava lindo, maravilhoso. Não foi assim. Aliás, foi um acaso mesmo. Eu adoro, não posso falar, senão vou ficar explicando. Muito bom, né? Você também gosta. Muito legal. E aí, o próximo? Bom, aí a gente já falou do normal. Normal, né? Das normalidades, né? Mas assim, eu disse que de 357 casos que sobraram daqueles 600, né, 173 eram normais no termograma. Tá? Então, assim, na verdade, o mais importante do normal é saber que a tireoide, ela não fica visível no normal. Ela não tem sinal. Então, ela não pode aparecer nada dela aqui na região anterior, porque se aparecer, já é alguma coisa suspeita. Né? Não estou falando só de câncer, né? Pode ser benigno, pode ser Hashimoto e tal, mas não é a tireoide na função normal. Exatamente. Bom, a anomalia termográficas tem as linhas hipertérmicas, né, que a gente são as linhas verticais, que geralmente são o trajeto dos vasos. Você pode ver se tiver um vaso maior, mais calibre, tipo uma mama, mais ou menos. Então, a gente vê, não tem que ver e tá vendo fora do lugar. Um fluxo venoso maior, né, um vaso alargado. Exatamente, vaso alargado. Um fluxo de sangue mais aumentado. Isso. Então, é um padrão, normalmente o padrão é simétrico, né? Se tem alteração, né? Se for mais. Se a pessoa tiver uma pessoa mais, você falou, acentuada da vascularização, vai ser, mas geralmente é simétrico, se não tem nenhuma outra alteração, né? E geralmente. Se a gente dividir o pescoço em direito e esquerdo. Então, um lado tem correspondência com o outro. Exatamente. Né? Tá? E nessa figura, o que é esse Então, ele tem um nódulo à esquerda. Pega o mouse ali, ó, mostra com o mouse onde que tá o que eu tô falando. Tem parece uma moeda aí que então, ele riscou um nódulo palpável, tá? Que tinha aparecido há 2 meses, né? E tem cerca de 4 centímetros de diâmetro, tá? É um nódulo.
Era uma área fria, entre aspas, né? Na verdade, ele é hiporradiante. Você pode ver que aqui, ó, aqui é hiporradiante, que é uma área que normalmente é aqui, hiporradiante, normalmente é a parte nossa hiporradiante. Então, a hiperradiante seria a branca. E aqui vem chegando, ó, uma coisa como se fosse um dedinho, né, de luva, hiperradiante, que na verdade é um vaso, né? Que tinha um vaso adjacente a este nódulo. Tá bom? Que nesse caso aqui, você acha que é um nódulo benigno. Assim. Ele tem uma interrupção abrupta, né? Ele vem lá de cima, ele para ali aqui no nódulo e depois ele continua embaixo ali, ó. A linha ela continua embaixo. Exatamente. Bom, eu acho, eu cheguei ao conclusão que isso é um nódulo benigno, né? Eu achei que ele não. Não, na verdade, assim, não é que ele seja benigno, é que ele é suspeito. Ele é suspeito. Mas não é tão suspeito quanto os outros que você vai mostrar aí para frente. Ele mas já é um grau de heterogêneozinho, né, pelo menos, né? Que é o tipo mais menos suspeito, né? Vamos chamar assim, mas. Bom, tem a área quente, né, que é o. Isso não corresponde ao nódulo. Deixa eu ver se eu posso citar aqui. A área quente pode ser um nódulo sozinho, né? Ou pode ser uma área hiperradiante, que às vezes não necessariamente é um nódulo responsável por aquele nódulo, às vezes é uma lesão que está até longe dele, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas áreas assim, hiperradiantes e hiporradiantes, e tem que ver todo o conjunto, né? Olha, é muito legal aqui, porque aqui você está mostrando que são 2 nódulos, né? Palpáveis. Um é frio ali, né? Não tem uma correspondência térmica direta sobre ele, e outro é quente, né? Hiperradiante. Então, mais ou menos, ele tem esses nódulos, tem mais ou menos de um mês de idade, né? E está circulado. À direita, tá vendo que ele está mais branquinho? Ele é quente, tá? Tem até, se você olhar, tem um vaso mais quente chegando perto dele, né? O curso vascular que a gente chama. Na região ística, tem um nódulo, mas ele é hiporradiante, tá? Esse nódulo à direita, ele era um lipocarcinoma folicular, tá? E o inferior era um adenoma benigno. Nossa, olha só. E o interessante é que aqui o vaso, ele não está interrompido, né? Lembra do caso anterior, ele interrompia, aqui não, ele vai direto. Ao largo, né? Ele está largado, tem algumas, né? Mas ele se mantém do começo ao fim. Por isso que ele chama de tipo 2 aqui. O tipo 2 eu não falei dos tipos, né? E aqui você vê o vaso do outro lado, que não é normal, né? Porque assim, com a mama, eles tentaram classificar tipos de tumores, né? A classificação. No caso da tireoide é T0, T1, T2, T3 e T4, tá? O T0 é normal, o T1 tem uma de algumas alterações, ou um vaso. Um vaso interrompido. Oi? Um vaso interrompido, como a imagem anterior. Isso, um vaso interrompido. O vaso não é interrompido. Aqui ele não é interrompido. Isso. E o tipo 2 já tem um nódulo, mais um vaso, mas é sempre uma coisa mais tênue, assim, né? E no 3 aí já tem vaso, já tem nódulo, já tem áreas hiperradiantes, mas geralmente um pouquinho mais circunscrita. E o 4 são essas lesões bem exacerbadas, entendeu? Então, áreas muito quentes, áreas com vasalomos, áreas tuberculosos, às vezes um nódulo frio por ser muito quente. Vamos ver isso nas imagens, Marise. Vamos ver nas imagens, que o radiologista gosta de mostrar a imagem e explicar a imagem. Vamos ver. Então, vamos lá. Bom, então, esse aí era do tipo 2, né? Aqui tinham 2 nódulos. O nódulo à direita era quente. Não, era direita. São 2 nódulos à direita. O nódulo à direita, quentes. Tá. Os 2 eram frios na cintilografia,
Mas esse Sim. aparece hiperradiante aqui, né? Aquilo que a gente já falou antes. Do istmo tem um nódulo recente, mais ou menos 3 centímetros de diâmetro, né? A imagem não está muito boa, não, né? Eles eram três, eram frios, como você disse na citografia. O termograma achou um hotspot, né? Que era aqui, né? Para mim tem aqui, tem um aqui. Não sei se eu estou falando bem demais, mas aqui tem um. Está descrito, né? E esse hotspot é associado com uma hipervascularização, uma vascularização quente agora. Né? E na histologia desse nódulo, do nódulo direito, era um adenoma benigno, que é esse aqui, que era o frio, né? Que era o hiporradiante, e o da região íntima é um carcinoma papilar. Ele tinha sido dado com tipo 2 para 3, podendo ser 3. Aqui se vê assim, ele não tem mais o vaso, ele está perdendo o padrão do vaso e está ficando só um hotspot. O de baixo aqui, que é o tumor papilar. Então, ele começa a perder a característica vascular dele, que cruza toda a tireoide. Ele começa a se concentrar numa região de forma irregular ali, sobre o nódulo. E tudo isso é efeito da atividade metabólica do tumor, da circulação. Acho que lá no Doppler dá para ver muito bem isso, né? À medida que ele vai ficando mais agressivo. O Doppler fica muito rico de uma neoangiogênese. E essa neoangiogênese, ela se concentra uma circulação sanguínea em volta do tumor, e isso se manifesta na pele pela drenagem venosa da pele. Então você vai ter essa manifestação térmica vista na termografia. Então é uma forma indireta de a gente ver a agressividade do tumor, ver a neoangiogênese que está sendo produzido, né? Aqui tem uma outra imagem que tem um nódulo istmo. Ele é considerado assim meio morno, né? Ele não está nem muito branco e quente, nem tão frio como os outros, né? Com uma simetria térmica, e ele tem um padrão de estrela, meio irradiando na imagem, né? Tá meio forçadinho ali, acho que a qualidade está meio ruinzinha, mas ele chama atenção para o padrão em estrela, né? Estrela. O mesmo que a gente também tem na mama lá, toda vez que tem um padrão de estrela já é um grau suspeito. E aqui já vai para T3, então. É um T3, e eu acho que esse provavelmente deve ter um vaso, aqui deve ter uma simetria do friozinho, e provavelmente eu acho que deve ter um vaso no momento também, né? Porque a imagem não está muito boa, né? Aí onde está o nó? Você vê que toda vez ele palpa o nódulo, ele marca, ele vê o comportamento em cima da marcação, né? Esse nódulo foi palpado há um mês, né? Segundo eles falam. Então é interessante que faz duas coisas, Marisa. Ele palpa, não é só a imagem isolada, perdida, como se fosse um raio-x, mas ele tem que pegar a imagem e correlacionar com a palpação. Então, ou o paciente já vem com esse nódulo palpável, ele marca, deve ser a maioria dos casos, ou na hora que você encontrar alguma coisa suspeita, você tem que ir lá palpar e ver se a alteração vascular corresponde ao nódulo ali por baixo. Então tem que ter essa palpação na avaliação termológica. Então acho que é muito importante ser um médico aí que tem experiência em palpação de tireoide, né? Tem essa experiência para poder trabalhar com tudo de tireoide. Sim, com certeza. Bom, e aqui na outra nós temos no lado direito superior um nódulo. Ele está dizendo que aqui o direito mas está quase istmo, né? Apareceu um nódulo com mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro e nódulo adjacente, que eu acho que seja linfonódulo, né? Heterogêneo, né? E tinha uma grande imagem de uma área de nódulo. Dava a impressão de que era isso aqui tudo, né? Na verdade era só isso, né? Ele chama atenção ali, ó, a imagem térmica mais larga ou mais extensa do que o próprio nódulo. Então isso é uma coisa bastante suspeita. E olha que interessante também o tamanho, né? Você vê que no caso anterior era 1,5 centímetros. Sim, e esse 2,5, né? Mas 1,5 é uma coisa muito pequena, né? Até difícil de palpar, assim.
E aqui eles consideraram como um T3, tá? Porque realmente não é uma coisa assim, né? Tem alterado, tem mais que alterado, mas mesmo assim. Tá. Agora, essa é uma paciente de 71 anos, que foi operada de adenoma benigno, secundária a um nódulo de mais ou menos 3 centímetros, que apareceu um mês antes dessa examinação, desse exame, né? Essa área do nódulo era fria, e foi circularam com uma grande, né, como que se chama? Uma área hipertérmica heterogênea e grande, né, que vinha para baixo do pescoço, né, assim. E deu como carcinoma diferenciado. Esse foi considerado um tipo 4, essa paciente. Certo. Mais extensa, mas a imagem realmente não está... 71 anos, já operada de adenoma benigno, segundo nódulo com 3 centímetros de diâmetro, apareceu um mês antes do exame. A área nodular é fria, está fria. Tem um círculo ali, está marcada, né? Um círculo que é falso, um artefato aqui para mostrar o que é, com calor, mais uma grande área hiperradiante cobrindo metade do pescoço. Quer dizer, o que ele chama atenção para essa área superior aqui, ó, toda a metade superior esquerda, isso. Aqui para cima. Exatamente, aqui o nódulo era frio, volta meramente morno, e aqui toda hiperradiante, a parte de base, do pescoço, que deve ser invadido, né? Então ele chama atenção. Então o tipo 4 é uma coisa grosseira. Ele pega toda metade do pescoço, além do tumor. O tumor, na verdade, está frio ali, ele é um frio, né? Pode ter até necrose. Porque pode ter necrose interna, né? Pode ser. Mas ele mostra a extensão, o comprometimento muito mais extenso, né? Do que aquele do 3. Né? O 3 era uma coisa mais localizada, estrelada, e aqui já é um comprometimento muito mais extenso. Vamos ver o 8. Vamos ver o 8 antes de mudar. O outro também é um nódulo à direita, de mais ou menos, apareceu há 3 anos, né? Com 2 centímetros de diâmetro, tá? E tipo estrela, olha só, ele faz uma estrela, não sei se você está vendo, tá vendo? É um padrão estrelado, né? Mas padrão estrelado, hipertérmico, né? E tá assim, é como se fosse acima do nódulo, né? Atrás do nódulo, digamos assim. E era um carcinoma medular. Todas as vaginas aqui, olha só como bem invasivo. Isso que eu até fiz também. Isso também teria comprometimento. Mas aqui, com certeza. Né? Bom, deixa eu ver aqui. Bom, as correlações termográficas, né? Viu? Acho que está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Então, olha só, os nódulos menores que 10 milímetros, números de casos eram um T3 ou T4 eram 4, T0, T1, T2 eram 11. Maiores que 15 milímetros, número de casos em T3, T4 eram 28 e T0, T1, T2 eram 9, tá? Desses 20 casos, T0, T1 e T2, que são, teoricamente, seria, a gente, não deve ser muito comprometimento, né, porque eles não são tão agressivos, tinham microcâncer dentro dos bossos, 2, né, as lesões entre 1 e 3 milímetros de diâmetro, né, com esse bordo, adjacente a uma adenoma benigna, né. Os cânceres de 4 a 6 milímetros de diâmetro, associados com adenomas também, de 5 milímetros de diâmetro, com as bordas de cistos de adenomas, né? 1 a 2, né? E cânceres isolados com diâmetro de 8 a 9 milímetros, do nódulo multinodular, era 1, e o câncer, nódulos cancerosos com diâmetro superior a 20 milímetros, 1. Com cisto 1, pericístico 3 e um sólido 3. Né? É isso, né?
Aham. Você vê que interessante ali em relação ao tamanho, né? Quer dizer, quanto maior o tamanho dele, mais Mas ele agressivo ele é na imagem, né? Que é o esperado mesmo, que é 28:9. Mais ou menos, né? Mas alguns é quase menores. 3 vezes, É isso mesmo, bastante. quanto maior, mais agressivo. Bom, aqui o nódulo multilobular, gosto multilobular, 1 ano de evolução, né, mais ou menos, com linfonodos no lado direito. Eu não sei se você está reparando, porque eu estive reparando isso, a maioria dos nódulos que eu tenho visto grandes estão sendo do lado direito. Não sei se tem alguma preferência, não sei. Mas é uma coisa a investigar. Então, a nódulo de 1 ano de idade, mais ou menos, com linfonodos do lado direito. Eram 5 nódulos frios na cintilografia, né? E na termografia eles eram hipertérmicos, heterogêneos, e na histológico deu como carcinoma polimétrico. Né? Então, essa área toda. Né? Tipo 4, ó. Tipo 4. Então, todo extenso, né? Muito extenso. Interessante no multilobular é o seguinte, aonde fazer a biópsia? Eu não sei se você tem essa dificuldade aí no ultrassom, mas tem um outro artigo, inclusive mais novo, mais moderno, ele mostra assim, ó, que a termografia ela é um bom marcador para você identificar onde fazer a biópsia. Então a gente se baseia muito na temperatura máxima, né, como principal, Isso. para estudar os outros nódulos de acordo com a temperatura também. Então, onde tem maior atividade térmica, são os locais melhores para fazer a biópsia, especialmente multilodular, porque como se mostrou lá anteriormente, né, alguns são hipercaptantes e outros hipocaptantes na cíntilo, nem todos são malignos, então você tem que fazer uma biópsia segura e dar um resultado seguro para o paciente, né? Nesse caso, Apesar de que só não tem tumor, você pode estar atrapalhando o você pode diagnóstico pegar aí, né? um benigno, né? Então, E dar um diagnóstico errado e atrasar o diagnóstico, né? exatamente. É muito ruim isso, não é legal. Esse outro aqui era um bócio multilobular com sinais de hiperfunção na cintila, provavelmente, né? Na cintilografia, eles não viram, né? Eles tinham uma área nodular na cintila. E no termograma, isso aqui porque assim, na verdade aqui está frio, aqui está frio, aqui está frio, aqui está tudo quente, né? Uhum. Então, olha, isso aqui para mim deve ser um box lá mesmo, bilateral, né? Bem extenso, né? Igual ao 4 aqui. Então acho que ficou muito claro o que é 0, 1, 2, 3 e 4, né, Marisa? Sim. Mas a gente tem que lembrar da mama. Eu quando estava estudando aqui, eu estava me lembrando para dar mama e associando para poder entender melhor, né? Porque a imagem eu acho difícil, não acho que não faço não. Eu acho hoje meio complicadinho na perna, porque tem muita coisa, muita anatomia. Engraçado também, Marisa, até posso te passar o seguinte, em relação à mama, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil do que a tireoide, apesar da região do pescoço ser menor, aí que está o problema, é menor, então tem muito mais coisas ali do que só a tireoide. Tem Você tem muita aparelho cadeia digestório, respiratório, a glândula, vaso, músculo, tecido linfonodo. Então, por isso que muito mais difícil, muito mais. Muito mais difícil, né? Então, assim, você milhares de coisas antes de concluir que aquilo é um nódulo. E o histológico disso era era misto, tá? Tinha papilado, folicular e de órfão nodular, né? O 4 típico, esse era o típico 4 mesmo. Certo. E o próximo? O próximo caso? Não, aí eu já vou entrar na discussão. Eu tenho, assim, um caso meu, que ainda não tem diagnóstico. Não sei se você quer que eu apresente antes, depois discutir, o que você acha? Vamos lá, Marisa, caso do nosso tempo aqui. Então assim, todos esses pacientes, acima de todos os pacientes estudados, 32 tinham nódulos sólidos, 7 foram associados a adenoma, porque temos câncer localizados, né? E desses casos foram achados, os cânceres cresceram junto a adenomas ou
em nódulos hiperfuncionantes e às vezes achavam cânceres em microlesões, né, nos blócitos multinovulares. Né. No estudo. E assim, às vezes também eram difíceis de achar, porque às vezes a parte era necrótica, no meio da necrótica só de lesões de câncer, e eu acho que... Bom, eu já me entendi. Bom, no estudo de 305 termogramas de 9 benignos, 10% dos casos eram hipertérmicos e deram falso positivo. Isso também é um problema do falso positivo, né? Deixa eu ver se e aqui, por exemplo, assim, na categoria pela termovisão, eu acho que eu não tinha visto. Para o 3T4, o número de casos 28, que eram sólidos até 25, consistem parcialmente císticos, pseudocísticos eram 3. T0, T1, T2, o número de casos eram 9 e sólidos heterogêneos 3, né? Então, o número de císticos 6. O que é legal de saber, assim, Marisa, você vê que a maioria dos casos de tumor mesmo são T3 e T4, que é aquele da hiperradiação sobre o nódulo ou muito além dele, né? Essa é a situação mais comum para tumor mesmo, né? Que na ecografia aparece como sólidos na maioria das vezes e poucas vezes vai ser cístico, né? Então, se ele é cístico, ele tende a ser mais aquele T0, T1, T2, né? Sim. É interessante? Então, isso aí já ajuda muito na hora de você fazer a correlação radiológica que você faz no teu dia a dia aí, né? Você faz ultrassom e se você associar a termografia, você vai começar a observar esses padrões aqui. Sim. Bom, aqui é mais uma imagem que tem o nódulo foi palpado há um mês, né? Na faixa inferior do lobo direito, mais ou menos 2,5 centímetros de diâmetro. Não tinha linfonodos, né? E é uma grande área hipertérmica, né? Aqui está um nódulo palpável, né? Mas a área hipertérmica ela é muito grande em volta, né? Do lado direito, em trajeto vascular. Mas daí já é metade do pescoço, toda a metade está hiperradiante. E era um mix também de classificação capilar. Então tem que cuidar muito também, aproveitando aqui, não misturar as coisas, né? A pessoa às vezes tem uma alteração radicular, cérvico-braquial, que não tem nada a ver com isso aqui, e com a simetria do cervical. Então tem que estar muito... Por isso tem que o médico ter essa experiência, né? Para não falar besteira depois, né? O paciente com tumor não tem nada a ver, é uma alteração cérvico-braquial. Então são outros padrões, outra forma de avaliar. Exatamente. Bom, aqui é um adenoma hipertérmico, né? Hiperradiante, aliás, e uma hipertermia moderada comparada com no scan, tá vendo aqui? Porque assim, o scan, quando ele é feito, captou bem, quando é filme não captou, o padrão dele é esse granulado em volta. Quando ele está esse granulado em volta, é porque não está sendo, a glândula não está captando muito. Por exemplo, no hipertiroidismo, você não vê esse coisinho em volta, assim, sabe? Porque a glândula capta tudo, e essa glândula não captou. E aqui é o nódulo, um adenoma. Sim. Hipertérmico, né? Então, se bem que é só, tá escuro aqui, né? Tá escuro, tá? Ele está um pouquinho acima, ele está fora do círculo aqui, ó, na imagem térmica, ele está acima, ó. É o pontinho hotspot lá em cima. Isso. Aqui é mesmo. É isso que ele quer dizer. Ele está falando que na termografia, pela qualidade da imagem, ela ficou mais definida. Ficou mais nítida. Isso a gente vê muito na termografia, ela define mais, porque a qualidade da imagem, mesmo nessa época aqui, era melhor do que a cintila. A cintila até hoje ainda não tem uma imagem com tanta definição quanto a imagem térmica. Então, sempre na térmica, na térmica, como ela comporta a lesão, dá uma impressão de uma lesão menor do que aparece na cintilografia. Sim. É porque aqui, tá vendo, essa imagem aqui é parecida, eu fiquei na dúvida. Na hora que eu estava analisando. Não, mas é um pouco confuso mesmo. Aqui é outro também, nódulos também, né?
Casos de adenomas hipertérmicos, essa coisa aqui, não sei a legenda. Você vê, estavam hiperradiantes os dois e eram adenomas, eles não eram tumores. Embora você veja que em volta está bem hiperradiante também, né? Então, aí que vem a confusão, né? Então ele mostra ali que nem sempre que é T4, como essa imagem da direita aí na tela, né? A B, nem sempre é um tumor maligno, aqui é um caso de adenoma. E no lado do direito, no A, parece o vaso ali, então já é um grau 3, né? Grau 3, que não está interrompido, mas também é adenoma, então nem tudo é tumor, né? Nem tudo é tumor, né? Por isso que medicina não dá pra gente lacrar, porque... Sim, mais tempo, a gente tem que ter bom senso, né? Como diz o meu professor, canchas de galinha, bom senso não faz mal para ninguém, né? Aqui um raso caso de adenoma, sim, já foi falado, T3 e T4, né? Com T4 e eram adenomas, né? E a conclusão é assim, a conclusão que chegando que a termografia ela ajuda muito no pré-operatório, cervical, principalmente os pacientes que fizeram cintilografia, fizeram justamente por causa de peito frio, né, e mostrar os vasos, os sócios positivos. Né? Então, por achar 60% de 52 casos, 60% deles eram hipertérmicos, né? Enquanto 60% dos benignos não tinham esse padrão termográfico. Né? O mais importante do fator associado é que o maligno ele tem uma estrutura heterogênea, a temperatura está acima do normal, e a gente, às vezes, observa uma coisa geral, né? Além do nódulo, né? Tem nódulos grandes, tem uma área grande envolvida, né? Além do vaso, né? Eu acho que é isso. Né? Muito bom você ver, né? 60% hiperradiante mesmo, né? Os benignos não têm esse padrão todo, pode ter, mas não é a maioria, né? E a termografia realmente ela pode ajudar a definir melhorar o grau de suspeição, né? Ou até o prognóstico. A ideia, eu não falo de prognóstico aqui, mas a gente sabe disso, porque o prognóstico vai ser pior nos graus 3 e 4 lá. Né? Sim, com certeza. É que o tumor de tireoide não é tão agressivo que nem o da mama, né? Mas, assim, é interessante no grau da suspeição, já que tanta gente tem nódulo de tireoide, até que ponto, né, vale a pena fazer um ultrassom, fazer uma biópsia. Então a termografia vem ajudar nesse sentido de orientar um rastreamento melhor e um esclarecimento melhor quando você palpa um nódulo, né? Porque você vê que tudo isso aqui foi baseado em palpação, né? Palpação. Primeiro todos palpação. Legal, mas tem mais alguma coisa? O falso positivo, correção positivo, causas, né? Isso é uma coisa que é muito difícil, dar o falso positivo, mas do falso negativo, né? Mas isso aí, eu não sei se... Se vê, né? Um falso negativo, tumores muito pequenos, 6 milímetros, mas também 6 milímetros de biopsia, praticamente, né? Praticamente, tem que esperar evoluir, né? Esperar 1 centímetro para biopsiar, né? Porque é difícil você... Senão vai biopsiar tudo também, né? Então... É muito difícil. Eu acho que o Severino consegue, né? Não, é possível, né? Mas não é... Tem que ter bom senso, né? Tem que ter bom senso. Então, isso aqui é um caso lá do meu trabalho. Eu vou mostrar rapidinho, se der tempo. Sim, essa cintilografia dele. Tá? Ele é um bócio realmente multilobular, né? A cintilografia dele, tá vendo aqui? Ele é frio. Tem desse lado é frio, tá? Ele tem no ultrassom, todos eles são hipervascularizados, esses nódulos, mas o da esquerda é frio. Tem outros também, né? Um aqui tem mais quente, aqui tem mais quente. Então, esse é o pescoço termo dele, né? Olha como é que você classificou isso aí? Como 1, 2, 3, 4? 4. Eu acho que é assim. Porque é muito hiperradiante. Tá? E aí, assim, eu medi entre um lado e o outro, não tem uma diferença de temperatura. Tá?
E medir em relação ao queixo, é diferença de 1 grau, praticamente, menos de 1 grau em relação ao queixo. Ele era todo, o pescoço dele era todo. Você vê que não é questão de medir em temperatura, né? Mas sim ver padrão térmico, é muito mais importante do que a medida, né? E você vê que a intensidade dele está praticamente igual da região supraclavicular. Então é uma coisa que é realmente grosseira, que chama muita atenção, né? Por 1 grau aí, 4 mesmo. Eu colocarei como 4 pela extensão da alteração. Aqui, eu te mostrei, né? Aqui, olha mostra como frio ou quente? O quê? Aqui, como quente. Como quente. Captou. Olha só, ele assim, ele tinha essa pele, mesmo ficando lá no ar-condicionado, ele tinha esse bosque mais à direita, né? Embora a esquerda também tenha um nódulo, mas ele tinha uma pele diferente, estranha. Sim. Né? E você vê bem aqui as áreas, até aqui, que é um lugar que normalmente você vê tipo fria, né? Como estava quente, alguma coisa bem irregular, né? Aqui também. E ultrassom, olha aqui os novos, tá? É que eu, na hora de fotografar, não fica muito bom. Que beleza. Ultrassom cheio de vasos, né? Com Doppler. Cheio de vasos, com Doppler, entendeu? Ok. Biopsiou? Então, foi sexta-feira agora. Eu ainda não tenho resultado, entendeu? Eu já quis trazer uma coisa. Porque os outros. Qual que é a tua impressão pro caso? Eu acho que ele tem um maligno, principalmente a esquerda. Tem tudo para ser, né? Pelo menos temos que aguardar agora a anatomia patológica. Padrão no ultrassom parece maligno, né? Na termografia, na cintilo. E não foi feito lá no serviço, não foi feito elástico. Ele veio com esse ultrassom, não foi feito por nós. Então, tenta que as fotos ficaram muito boas, que eu tirei lá na hora rapidinho. Mas é isso, é um caso que eu achei interessante. Muito bom. Eu queria mostrar um 4, né? Porque 1, 2, 3. Tem mais alguma outra imagem? Não. Marise, muito bom, parabéns, tá? Parabéns aí pelo trabalho, ficou excelente. Acho que o pessoal teve uma ideia muito boa do que são os tumores malignos da tireoide, a importância. E você apresentou muito bacana, né? Mesmo sendo um trabalho que nem a gente fala brincando de raiz, mas é o que mostra a base para a gente entender, para chegar na imagem, naquela qualidade que você está fazendo ali, né? É claro que dá para melhorar muita coisa, dá para usar o Visionfy, tudo. Isso, eu não tinha dúvida. A gente faz mais um encontro aí para frente com os teus casos agora aí para mostrar resultados com como você mostrou aqui, que foram excelentes e muito bem explicados, bem didáticos. Parabéns, doutora Marisa. Queria agradecer eu agradeço a oportunidade. Da especialização, né? Agradecer o fato de você, a compreensão tua dentro, já sendo radiologista, agora aprendendo mais essa técnica de imagem, que é a imagem térmica. A gente fica bastante honrado, assim, bastante feliz com a presença de você que vem de uma área que é tão especializada, que é a área de imagem radiológica. Mas a gente tem que aprender sempre, né? E eu estou aprendendo muito, esse fato de ser multiprofissional, de ter de várias, não só de várias especialidades médicas, mas de outras áreas, fisioterapia. Eu estou aprendendo, eu saí da minha casinha de radiologista Aldana, ultrassom Aldana, entendeu? Que bom. O meu leque, né? Então, que bom, esse é o objetivo, por isso que a gente fica contente, a gente vê que está no caminho certo, né? E importante que o aluno venha aprender, entender tudo que ele está fazendo dentro de um contexto médico, num contexto que ele possa realmente trazer isso para a prática dele, para a clínica. Queria agradecer mais uma vez, Marisa, e esperamos aí te ver novamente aí com uma apresentação aí com futuros casos agora, né? Tá bom? Se Deus quiser. Se bobear, eu vou fotografar todo mundo. Beijo, tchau. Obrigado, querido. Boa noite.